Shalom Lehulam, paz para todos. Nesta videoaula vamos aprender as vogais, ou Nikud, que em hebraico é vogal, ou Nekudot, vogais, ou simplesmente pontos massoréticos. Vale lembrar que a escrita hebraica ela é consonantal, não existe vogais no hebraico moderno. Os pontos massoréticos foram criados pelos massoretas. Os massoretas eram um grupo de judeus eruditos que, preocupados que o idioma se perdesse, porque eles estavam dispersos, sem pátria, morando no Ocidente, cuja língua tem vogais e o hebraico não tinha, eles então criaram um sistema de vocalização. Criaram as vogais longas, as vogais breves e as meias vogais que nós vamos conhecer agora. Os pontos massoréticos foram introduzidos na escrita hebraica embaixo da consoante, ou em cima, ou ao lado, ou dentro da consoante, sempre preservando a escrita original, sem alterar absolutamente nada. O Tanar, que é a Bíblia hebraica, permanece fiel, inalterado como na sua origem. Antes de conhecer os pontos massoréticos, vamos conhecer as chamadas mães de leitura, que faz parte da escrita hebraica, que são essas três consoantes, o Re, o Iud e o Vav. Ora elas têm som de consoante e ora tem som de vogal. Por exemplo, o Re, como consoante tem som de H, como vogal tem som de A, tem som de E e também de O. O Iud, como consoante tem som de Y e como vogal tem som de I e também de E. O Vav, como consoante tem som de W e como vogal tem som de O e também som de U. Para vocalizar as palavras, os massoretas não colocaram as vogais aleatoriamente, eles tiveram um critério. E esse critério é sempre colocando a vogal na consoante anterior. Por exemplo, a palavra Ishi, que em hebraico é homem, repare que aqui o Iud, ele tem som da vogal I. Como tem som da vogal I, eles pegaram o Hirek, que é esse pontinho, e colocaram na consoante anterior. Daí surgiu a vogal longa Hirek Iud. Repare que eles não colocaram debaixo do Iud, mas colocaram debaixo da consoante anterior. Você precisa prestar atenção nesses pontinhos que vai em cima, por exemplo, de alguma consoante. Aqui, por exemplo, nós temos a consoante Shin. Esse pontinho não é uma vogal. Aqui indica que essa consoante tem som de SH, que é o Shin, e não o Sin. Se tivesse aqui do lado esquerdo, seria o S. Como está do lado direito, é o SH. O que tem que ficar bem claro é que esse pontinho aqui não é uma vogal. A próxima palavra é o feminino de Ishi, Isha, que é mulher. Aqui nós temos o Re. O Re tem som de A, de E e O. Neste caso aqui, ele tem som de A. Então, eles pegaram a vogal A e colocaram na consoante anterior, que é o Shin. Pegaram o Hirek, colocaram aqui, e mais uma vez, não confunda o pontinho com vogal. É o mesmo caso aqui da palavra Ishi. E outra coisa curiosa que aparece aqui é que tem um pontinho no meio da consoante. Esse pontinho aqui também não é uma vogal. Repara que aqui está com uma vogal longa. Nesse caso aqui é uma vogal breve
Por isso tem esse pontinho. Esse pontinho não é uma vogal, é chamado dagueche, que nós vamos estudar separadamente mais à frente. Ishi, homem, Isha, mulher. A palavra Yeshua, também nós temos aqui um vav, para ele ter o som de vogal e não o som de consoante. Acontece a mesma coisa, coloca-se o pontinho dentro. Este pontinho deu à consoante o som de vogal. Agora nós temos Yeshua, a vogal U e não mais a consoante W. Outra coisa que você vai perceber é uma vogal às vezes no final da palavra. As palavras hebraicas não terminam com vogal. Quando tiver uma vogal no final, ou é um sufixo, ou então o chamado patar furtivo, que é este aqui, que também nós vamos estudar separadamente um pouco mais adiante. Lê-se primeiramente o som da vogal para depois ler o som da consoante. Neste caso aqui, esta consoante não tem som nenhum, ela é muda. Por isso eu peguei uma consoante aqui que tem som, para você entender como que faz a leitura neste caso. A mesma coisa, ó, tem que colocar aqui o pontinho para dar o som de U, e agora vai ler Ruach. Primeiro lê o som da vogal, para depois ler o som da consoante no final, que é o CH, com aquele som de 2 R's. Ruach. A palavra Noah, que foi transliterado para a língua portuguesa como Noé. No hebraico é Noah. O que tem que ficar claro é que primeiro tem que ler o som da vogal para depois ler o som da consoante. Vamos ver agora os pontos massoréticos, começando com as vogais breves. As breves são 5 e são estas que estão em azuis. Todas as vogais breves são inseridas debaixo das consoantes, sempre debaixo da consoante. Vamos aprender também pronunciar de acordo com a escrita hebraica. As gramáticas normalmente faz uma transliteração aportuguesada. Por exemplo, aqui nós temos o patar. A última consoante, que é o ret, eles colocam somente o H, ignora o CH com aquele som de 2 R's e colocam só o H. E também a sílaba tônica é a primeira consoante, que é a sílaba mais forte, e pronuncia-se patar. O som que ela produz é A. Ela tem o som de A. A segunda vogal é o segol, também inserida debaixo da consoante, tem o som de E. A terceira, que é este pontinho, também inserido debaixo da consoante, é o hireke e tem o som de I. A quarta é o kamitis hatuf, colocado também debaixo da consoante, tem o som de O. Não se pronuncia o som de O, como na língua portuguesa, é O. E a última, o kibutz. São esses 3 pontinhos colocados embaixo da consoante, tem o som de U. As gramáticas também, elas colocam a transliteração como kibuz. Elas não colocam o TS do tzad e colocam apenas a abreviação aqui, kibuz. Está errado, a forma correta é kibutz. As vogais longas são estas que estão na cor preta, e elas são 6, diferentemente das breves. As longas têm uma a mais, são 6 vogais. A primeira é o kamitis.
colocado debaixo da consoante. Tem o som de A. Na gramática, às vezes vem com o nome de camis ou camates, quando na realidade ela tem também aqui o tsad, que é o TS, e tem a vogal segol E. Então lê-se kamits. A próxima é o tserei, que são esses dois pontinhos colocados embaixo da consoante e tem o som de E. A outra é o hirekeyud. O yud é colocado no lado esquerdo da consoante e o pontinho debaixo. Tem que ser assim, lado esquerdo a consoante e a vogal debaixo da consoante anterior. Tem o som de I. A próxima é o holen, que é este pontinho colocado em cima da consoante no lado esquerdo, sempre no lado esquerdo, em cima da consoante. Tem um som de O. O O tem duas formas. Tem o holen e o holen vav. O holen vav é colocado no lado esquerdo da consoante e tem o som de O. Tem o mesmo som do holen, O. Nunca se deve pronunciar O como na língua portuguesa. Sempre tem que ser O. E o shureke. O shureke também é colocado no lado esquerdo da consoante e tem o som de U. Este é o grupo das meias vogais ou vogais mistas. Elas foram criadas principalmente por causa das guturais, que são fracas e se comportam de maneira diferente das demais consoantes. As meias vogais são formadas com shevá, que é esses dois pontinhos aqui, com um som bem fraquinho de E, que nós vamos depois estudar separadamente, numa videoaula separada. As meias vogais são 3, diferentemente das vogais breves, que são 5, as longas são 6, as meias vogais são 3. O shevá está sempre aqui no lado direito das vogais, e no lado esquerdo nós temos aqui 3 vogais breves, o patar, o segol e o kametes hatuf. A primeira meia vogal é o hatef patar. Tem um som de A. A segunda é o hatef segol. Tem um som de E. E a terceira é o hatef kametes. Tem um som de O. Agora vamos ver lado a lado os 3 grupos de vogais juntas. Temos 3 vogais A. Temos 3 vogais E. Temos 2 vogais I. 4 vogais O e 2 vogais U e mais o shevá, que não é uma vogal. Algumas observações que você precisa saber e prestar atenção. Por exemplo, o hirekeyud. Repara que o pontinho fica do lado e não debaixo. Então aqui nós temos a vogal I. Se você colocar o pontinho debaixo da consoante, agora tem uma consoante e uma vogal breve, sendo que antes tinha uma única vogal longa. Neste caso agora, nós temos I. Outra coisa que você precisa também prestar atenção. Quando o pontinho está em cima da consoante, nós temos a vogal O. Se o pontinho estiver aqui na esquerda, então nós temos uma consoante e a vogal holen, que é o vô. Nesse caso aqui, por exemplo, já não é mais a vogal O,
e sim a consoante mais a vogal O, então é o vô. Bom, chegamos até aqui e agora você deve estar se perguntando: quando que eu vou saber quando usar uma vogal breve, uma vogal longa ou uma meia vogal? Na realidade, isso aqui pouco importa, porque o som delas não altera a pronúncia da palavra. Tanto uma como a outra têm o mesmo som. Outra coisa, você também pode estar perguntando: como que eu vou saber quando que eu uso o Kamitz Hatuf, que é o O, ou simplesmente o Kamitz, que é a vogal longa A. Um pouco mais adiante nós vamos aprender sobre isto, mas por enquanto vocês apenas saiba que existe o A e que existe o O e que elas são iguais e que às vezes uma mesma palavra tem as duas juntas. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Na próxima nós vamos aprender formação de sílabas. Já aprendemos as consoantes, aprendemos as vogais. Vamos juntar consoante com vogais para formar sílabas. Se você é novo aqui, eu recomendo que você veja todas as aulas desde o início. Inscreva-se no canal para receber as próximas videoaulas e não perder nada. Deixa o seu like. Deixa também um comentário. Está sendo difícil? Está sendo fácil? Você está aprendendo? De acordo com as suas dúvidas, nós vamos formando as próximas videoaulas. Shalom e até a próxima semana.